Há muitos locais históricos que ainda estão sendo estudados por arqueólogos em todo o mundo. Na maioria das vezes, o objetivo é compreender melhor as culturas extintas ou estrangeiras, ou descobrir o que eram os primeiros seres humanos e seus edifícios. Os 10 sites a seguir foram mencionados com particular frequência nos últimos anos, e muitos deles ainda hoje estão associados a perguntas sem resposta para os especialistas. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like, inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa jornada de aventura. Pirâmides Bósnias. Para os pesquisadores, é ainda bastante impressionante que os métodos de construção das pirâmides foram criados em diferentes partes do mundo, sem nenhum intercâmbio entre as civilizações. Seja no Egito, na América do Sul e Central, ou na Ásia, a construção em pirâmide parece ser um estágio técnico de desenvolvimento pré-determinado. Portanto, não seria de se admirar se uma antiga civilização dos Balcãs também descobrisse a construção de uma pirâmide por si só. O que é mais provável que ocorra com as pirâmides bósnias, no entanto, é uma fraude. Algumas colinas supercrescidas e pontiagudas despertam aqui a febre da descoberta. De fato, os cientistas têm olhado de perto para o que, então, estas estranhas formações nas montanhas são. E mesmo que se tenha certeza de que há aqui vestígios de antigos habitantes, é relativamente claro que eles são simplesmente vestígios incomuns da natureza. Não há provas de que estas são pirâmides construídas por humanos e esquecidas no decorrer do tempo. No entanto, as pirâmides incomuns na Bósnia atraem todos os anos inúmeros visitantes que se propõem a resolver este mistério por si só e tentam desvendar o que ainda ninguém conseguiu. Templo de Karnak. O resto do complexo do Templo de Karnak no Egito ainda é um enorme mistério para os arqueólogos e pesquisadores do Antigo Egito. Pode ser o maior complexo de templos da história, e embora poucos vestígios permaneçam hoje, pode ter sobrecarregado os visitantes entre 2000 a.C. e 100 d.C. O que ainda não é certo, no entanto, é a razão para exatamente esta posição e quem comissionou o templo. No entanto, gigantescos salões, às vezes erguidos por centenas de colunas, habitações para os padres e becos sinuosos testemunham sua grandiosidade anterior. Com o passar do tempo, os governantes continuaram a expandir o templo, e à medida que a riqueza do Egito crescia, o mesmo aconteceu com o templo de Karnak. Ainda hoje, os cientistas continuam encontrando novas partes do enorme complexo e novos deuses que foram adorados aqui em certas fases. Agora, eles estão tentando descobrir por que este complexo de templos foi às vezes mantido até mesmo por dinastias hostis, e o que exatamente tornou este complexo perto de Luxor tão especial para os egípcios. Ele é considerado o maior templo já construído no mundo inteiro. Edifício com 25 mil anos. Muito antes dos egípcios erguerem os primeiros edifícios impressionantes no deserto e ao longo do Nilo, as pessoas do local, que hoje é a Rússia, podem ter construído moradias que os especialistas acabaram de encontrar nos últimos anos. A história inicial da humanidade, em particular, ainda está associada a muitas perguntas sem resposta. Como os primeiros seres humanos conseguiram sobreviver e quais foram os primeiros passos em direção a civilizações como os egípcios. Estas casas na Rússia poderiam ser a prova da primeira destas etapas. Os monumentos foram construídos a partir de megalitismo, ou seja, pedras enormes e à primeira vista parecem casas. Como em outros monumentos, ainda não está totalmente claro como as pessoas conseguiram mover estas enormes pedras ou qual foi a razão para tentar construir habitações desta forma. No entanto, há inúmeros achados espalhados por toda a Rússia que tem entre 25 mil e 6 mil anos de idade. Talvez esta seja a evidência de uma nova cultura de humanos primitivos que não era conhecida antes. Templo de Quetzalcoatl. O Templo da Serpente Pluma, ou simplesmente o Templo de Quetzalcoatl, é um antigo templo de uma cultura pré-colombiana no que é hoje o México, e pensa-se que tem sido construído já entre 150 e 200 d.C. Diz que a primeira pirâmide escalonada foi o centro de uma cidade sagrada habitada por sumos sacerdotes, e provavelmente foi também o centro político da cultura que governou esta região da América Central. Além do enorme pátio e de uma plataforma, a pirâmide escalonada é a evidência mais clara deste complexo, que de outra forma era marcado principalmente por moradias para os sumos sacerdotes. O que torna a pirâmide tão especial, além de sua aparência real, são as descobertas feitas durante as pesquisas e escavações. Por exemplo,
várias centenas de pessoas foram provavelmente enterradas em todo o local, embora os pesquisadores ainda não tenham sido capazes de explicar a lógica pela qual homens e mulheres de status diferente foram enterrados em sepulturas diferentes. Um túnel também foi descoberto sob a pirâmide, o que levou a uma câmara secreta representando o submundo. É aqui que a pesquisa está agora, e todos estão entusiasmados para ver o que mais os cientistas podem descobrir. Nan Madol. Nan Madol é um sítio arqueológico nas ilhas da Micronésia, que deixou os cientistas com mais de uma pergunta a ser respondida. No meio de uma antiga selva, você encontrará as ruínas de um enorme complexo que parece ter sido construído em parte sobre a água e em parte afundado de volta ao mar ao longo dos anos. No entanto, as estruturas encontradas testemunham que as pessoas que construíram o complexo provavelmente não apenas criaram um centro religioso e político, mas também foram capazes de arrancar o terreno de construção do mar. Uma técnica de construção muito moderna que raramente é encontrada sob esta forma no mundo. Além de muitas perguntas não respondidas sobre o objetivo exato do complexo e o fato de que uma grande parte de Nan Madol afundou nesse meio tempo, há também a questão dos suprimentos. Os nobres e poderosos da cultura provavelmente moravam aqui, mas como eles eram fornecidos? Uma extensa rede de transporte deve ter sido criada, e as questões sobre drenagem e nível do mar também são uma razão pela qual muitos arqueólogos estão estudando. Tiwanaku. Na Bolívia Central, há um local histórico de escavação que deve ter sido habitado por um povo particularmente misterioso. Cercado por vários templos e portões, até 20 mil pessoas terão vivido aqui entre 100 e 800 d.C. Mas que tipo de cultura era essa, afinal? Como os habitantes aparentemente não fizeram nenhum registro escrito, há apenas especulações sobre isso hoje em dia. Os conquistadores espanhóis descobriram os restos dos templos e portões poderosos enquanto procuravam as capitais dos povos indígenas da América do Sul. Hoje, vários templos e portões ainda são preservados e algumas especulações. Por exemplo, o site parece ter servido principalmente para religião e astrologia. A observação das estrelas era possível, assim como o alojamento de pessoas fora dos templos. Com um sistema especial de irrigação e sistemas sofisticados de defesa, pode ter sido uma das primeiras civilizações avançadas no continente sul-americano. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, na Turquia, perto da fronteira com a Síria, pode estar entre os mais antigos testemunhos de povos do mundo. Diz que as pessoas viveram aqui e construíram as estruturas já em 9000 a.C., em parte esculpidas na pedra, em parte construídas por eles mesmos. As estruturas circulares são ainda hoje um grande mistério para a ciência. As salas com colunas poderosas são um templo ou o centro de uma cidade que surgiu muito antes de civilizações conhecidas? O que tem a ver com muitos lugares diferentes onde foram encontradas estruturas e por que quase não há evidências de que as pessoas tenham vivido na área? Estátuas e diagramas de animais apontam para as primeiras observações dos seres humanos neste ponto inicial da história humana. Espera-se certamente que novas descobertas sejam feitas aqui nos próximos anos. Ilha de Páscoa. Embora as cabeças de pedra da Ilha de Páscoa sejam particularmente bem conhecidas, é toda a história da ilha que ainda hoje está cheia de mistério. Agora, é certo que o povoamento das ilhas tem apenas algumas centenas de anos e que provavelmente foram os nativos de outras ilhas que primeiro tomaram posse das ilhotas. Eles provavelmente também foram os que ergueram e trabalharam nas cabeças da Ilha de Páscoa. Embora até hoje o propósito exato dos monumentos não seja totalmente certo. Com o passar do tempo, diz que diferentes tribos tiveram controle sobre as ilhas, que consistem principalmente de vulcões extintos. Mas onde eles conseguiram conhecimento para processar as cabeças e sobre o que exatamente essas coisas eram? Machu Picchu. A infame cidadela Inca nas montanhas do sul do Peru é um dos achados mais famosos e impressionantes sobre os povos indígenas da América do Sul. Como os Incas não tinham sua própria escrita e o local foi descoberto muito tarde, não há relatos de testemunhas contemporâneas e é preciso confiar no trabalho dos arqueólogos para fazer uma avaliação. Diz que o povoado é habitado há apenas 100 anos e, graças ao clima, muitas evidências deste período ainda hoje são preservadas. Particularmente marcantes são os terraços, que poderiam ser utilizados para a agricultura graças a sistemas de irrigação inteligentes. Além das casas de pedra para os habitantes, existem também pequenos e grandes locais religiosos.
É lamentável que não haja registros, pois não está claro por que a cidade foi abandonada, nem se era uma cidade verdadeiramente importante na cultura inca da época. Pirâmide de Quéops. Como uma das 7 maravilhas do mundo, a Pirâmide de Quéops é naturalmente conhecida em todo o mundo. Embora tenha sido estudada durante séculos, as pessoas ainda estão inseguras sobre muitas questões. Sabemos, por exemplo, que a pirâmide já foi construída sem problemas e não tinha degraus, mas podemos explicar pouco sobre o interior. Sabe-se que existem apenas 3 câmaras funerárias na própria pirâmide, embora investigações recentes tenham revelado que, supostamente, existe uma extensa rede de túneis dentro da pirâmide. Portanto, a grande questão permanece: que segredos a pirâmide de Quéops ainda guarda até hoje? E por que foi construída desta forma única, que também difere de outras pirâmides? Infelizmente, as escavações ainda são escassas e, portanto, podem passar anos até que haja uma pista sobre o que são essas perguntas sem resposta. Esperamos que o vídeo de hoje tenha te dado um pouco mais de visão sobre as questões não respondidas da arqueologia. Que outros edifícios ou locais o fascinam? Conta pra gente nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!